O início da faculdade de arquitetura e urbanismo versus o fim da faculdade de arquitetura e urbanismo. Gente, como é que eu faço pra gravar com esse cachorro? Será que ele vai colaborar comigo? Vamos ver. É mais difícil o início da faculdade de arquitetura ou o fim, o último semestre? Eu sou a Natasha Chanoski, seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E a ideia desse vídeo é justamente trazer essa comparação, falar um pouquinho sobre como foi o meu início da faculdade versus o fim da faculdade e o que eu achei, a minha realmente experiência pessoal mesmo e algumas dicas que eu tenho certeza que você vai tirar aí bom proveito desse vídeo. Eu já sou formada em arquitetura, sou formada aí há mais de um ano e aqui nesse canal você encontra toda a minha trajetória do início da faculdade até o fim dela. Então tem vídeos sobre as minhas matérias do primeiro semestre até o último semestre de arquitetura, tem rotina de estudante, tem dicas específicas, por exemplo, sobre como você vai economizar na faculdade. Então é um canal realmente muito completo que eu tenho certeza que você pode maratonar e tirar muito proveito dos vídeos que tem por aqui. Já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo, que isso tudo apoia muito o meu trabalho aqui na internet. Vou ser bem direta com vocês, do jeito que vocês sabem que eu sou, e honestamente pra mim, o início da faculdade foi bem pior do que o fim da faculdade. E eu vou explicar, né, porque muita gente morre de medo do período de TCC, e realmente é um período em que você tem bons desafios ali. Geralmente a faculdade de arquitetura, ela tem muito trabalho em grupo do início ao fim dela. Mas chega lá no fim, no TCC, e você é geralmente, desafiado a fazer o trabalho inteiro sozinha. E muita gente tem dificuldade nesse processo, porque vamos ser bem honestos aqui, entre nós. Na faculdade geralmente é assim, você desenvolve mais habilidade com uma coisa, seus amigos com outras coisas, e cada um acaba focando mais em uma parte ali na hora de desenvolver o projeto. Então muitas vezes, quando você precisa pegar o projeto do início ao fim sozinha, você vai encontrar dificuldade aí, por exemplo. Então já pega isso como uma dica para você ir trabalhando isso desde o momento da faculdade em que você está. Até comenta aqui embaixo se você que está assistindo esse vídeo tá no início da faculdade, tá no terceiro semestre, ou às vezes ainda nem entrou na faculdade, ou às vezes até já saiu, tá assistindo aí esse vídeo só por querer saber um pouquinho mais também. Comenta aqui embaixo em qual período, em que momento aí de vida você tá. E também se você tiver alguma dica, alguma opinião sobre isso, caso você já tenha se formado, comenta a sua experiência também, que eu tenho certeza que essa troca sempre é muito legal, para que as pessoas possam ver outras opiniões também diferentes da minha, Às vezes pode ser completamente oposta. Mas enfim, vamos recapitular. No início da faculdade, eu senti bastante dificuldade porque eu realmente subestimei a arquitetura. Essa é a verdade, eu já falei isso pra vocês. Falo bastante até sobre isso lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá também, porque lá eu tô todo dia mostrando rotina, dando dica, tem post também, vários posts, tô todos os dias nos stories, enfim, tem bastante conteúdo. Justamente eu subestimei, então o início pra mim foi muito difícil até eu conseguir entender bem a rotina da faculdade. Isso que eu já vinha de uma rotina bem pesada de estudos do cursinho. Então eu já estava acostumada ali num ritmo bom de foco, de estudo, enfim. Mas mesmo assim eu me surpreendi quando eu entrei na faculdade de arquitetura. E isso aconteceu justamente até porque antigamente não tinha tanta informação, sobre a faculdade. Então era mais feira de profissão e coisas mais assim. Não tinha ninguém, pelo menos na época eu não conhecia ninguém que falasse sobre isso no YouTube. Então hoje a grande vantagem é que vocês conseguem ter uma ideia muito mais concreta realmente de como é o dia a dia, por exemplo, acompanhando as rotinas de estudante que tem aqui no canal. Então isso ajuda muito. Mas no início, como eu comentei, eu tive bastante dificuldade com essa questão da rotina e acabou me gerando bastante ansiedade. Acabou desenvolvendo algumas questões daí mais emocionais que se desencadearam a respeito disso. Então eu vejo que esse foi o principal ponto, sabe? No fim da faculdade a gente tem bem mais carga de trabalho, por exemplo. Eu já vou contar especificamente da minha experiência, mas vou dar um geral aqui antes, porque a minha experiência foi também um pontinho um pouco fora da curva, que eu planejei para que ela fosse assim. Vai ser uma ótima dica para você, inclusive, se você conseguir fazer da mesma forma que eu, tenho certeza que vai facilitar muito o seu fim da faculdade. Mas geralmente, no fim da faculdade, você está desenvolvendo mais projetos ali ao mesmo tempo. No início da faculdade, tem sim muita matéria. Tem muita matéria mesmo. Mas são coisas que, no momento em que a gente está vivendo, parecem ser super difíceis. É uns trabalhos ali à mão que a gente tem que desenvolver, geralmente, que você fica horas ali se debruçando sobre eles.
Mas quando você passa, você vai desenvolvendo suas habilidades durante a faculdade. E a verdade é que lá no fim, você tá fazendo às vezes 4 projetos ao mesmo tempo, de matérias diferentes. Um projeto de urbanismo, outro de paisagismo, um da matéria de projeto arquitetônico mesmo, e outro de, sei lá, uma matéria optativa que você pegou. Lá no início, às vezes, você fazia um projeto só no semestre, e aquilo era muito difícil pra você. Aquilo realmente era um desafio muito grande, porque você não estava acostumada a fazer isso. Já no fim da faculdade, a gente acaba fazendo muito mais trabalho, tendo muito mais coisas pra entregar, mas a gente é capacitado pra isso, sabe? Então a nossa habilidade, ela aumenta do início pro fim da faculdade. E isso é muito importante a gente entender. Inclusive, se você quer aí um facilitador para você desenvolver as principais habilidades que você precisa ter na faculdade, eu desenvolvi um e-book com 11 temas. Vou ler aqui para vocês os temas. Escolhas, quando você tá precisando ali fazer escolhas, né, em momentos da sua vida. Prioridades, então, para você conseguir distribuir aí o seu tempo, né, da melhor forma. Equilíbrio, para você conseguir tentar, na medida do possível, equilibrar as áreas da sua vida. Autorresponsabilidade, que eu acho que essa é uma das maiores chaves para você conseguir ter um sucesso acadêmico e também, de forma geral, na sua vida como um todo. Esses temas aqui que eu tô falando não são temas que ajudam só no período da faculdade, mas são temas que vão te ajudar, assim, pra vida inteira. São temas que eu vi que foram essenciais, principalmente quando eu tava com mais dificuldade ali de ansiedade, eu desenvolvi gastrite, também tive um período de depressão, então foi aí bastantinha coisa durante a faculdade. E eu vejo que essas coisas foram muito importantes e foram chaves realmente que me ajudaram a realmente não ter mais dificuldade do que eu tava tendo ali naquele momento, sabe? E que se eu tivesse desenvolvido essas coisas antes, talvez muito dessas coisas eu teria conseguido resolver e lidar de uma forma muito mais tranquila. Perfeccionismo também, que esse eu sei que os estudantes de arquitetura geralmente têm uma dificuldadezinha. Autocobrança. Críticas, na faculdade também é muito importante a gente saber lidar com críticas, tem bastante aí vindo dos professores. Desânimo. Comunicação também é interessante, principalmente no momento ali que a gente está trabalhando em grupo com as pessoas, a comunicação é fundamental. Comparação, tem de muito aí na faculdade. E estresse e ansiedade, para fechar com chave de ouro. Então nesse e-book eu falo sobre esses 11 temas, é bem interessante, eu te ajudo realmente também com propostas mais práticas para te ajudar a desenvolver. Se você tem interesse em ter aí um caminho para desenvolver essas questões, o link tá na descrição desse vídeo do e-book. Então essa é a principal diferença que eu vejo, assim. O fim, geralmente, você tem mais coisas acontecendo quando você olha pro início, mas você lembra de como era no início, você lembra de como era difícil você fazer o seu primeiro projeto. Ou às vezes não tem nem projeto, né, especificamente no primeiro semestre. Mas é um monte de trabalho à mão que você tem que super se esforçar pra fazer, porque você nunca teve muito contato com isso durante a sua vida acadêmica. Essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo na arquitetura, que não é uma faculdade que a gente tem, por exemplo, tanta base já no ensino médio, durante sua vida acadêmica anterior, até no ensino fundamental. A gente tem aula de artes, mas vamos ser bem honestos, que geralmente é uma aula meio jogada, assim. Dificilmente vai ser uma coisa que você vai realmente se dedicar, vai realmente aprender e vai realmente levar essa base para a faculdade de arquitetura. Então, geralmente, né, claro que tem alguns colégios muito específicos que geralmente se dedicam mais nessa parte, mas de forma geral, você, em arquitetura, você tá aprendendo muita coisa nova, muita coisa do zero. Então é muito diferente do que você estava acostumado. Aí já no fim da faculdade, você tá aí há quase pelo menos 5 anos ali, né, se desenvolvendo. E você já tem essa bagagem, você já sabe como funciona, qual é o processo de projeto, qual é o processo criativo. Então todo esse know-how ele vai te ajudar. E o que eu falei pra vocês que eu fiz de diferente, que foi totalmente assim, a chave pra eu ter um fim de faculdade super gostoso, tranquilo, em que eu realmente lembro do processo e eu lembro do processo de uma forma positiva mesmo. Muita gente fica com trauma, né, do período de TCC, mas eu realmente gostei desse período. Uma coisa que eu tenho certeza que fez a diferença, desde o início da faculdade, eu já me planejei pra deixar só TCC pro fim.
Então, o TCC1 na minha faculdade é por semestre, né? Eu sei que tem faculdade que é anual, então é um pouquinho diferente a divisão. Mas a minha era por semestre e aí o TCC era dividido em TCC1 e em TCC2. O TCC1 era uma parte mais teórica, inclusive tem a apresentação do TCC1, eu treinando a apresentação, né? A apresentação mesmo não podia ser gravada. Tem eu treinando a apresentação aqui no canal, caso você queira assistir, vale a pena. E aí tem a apresentação também do TCC2, então vocês conseguem ver bem essa diferença. O TCC1 é mais a parte teórica, a monografia, e o TCC2 é o desenvolvimento do projeto mesmo. Aí o que eu fiz? Quando eu tava fazendo o TCC1, eu ainda estava fazendo outras matérias. Tem vídeo aqui com todas as matérias que eu fiz ali naquele momento, mas acabou que era mais, acho que devia ter algumas optativas ali, e também alguma obrigatória, provavelmente mais da área de urbanismo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que era até o último projeto arquitetônico, mas que acabou sendo um projeto urbano. Foi meio aleatório, mas enfim, foi o que aconteceu, se eu não me engano era isso. E aí o TCC2 foi o que eu me planejei desde o início da faculdade para deixar só ele realmente pro final. Então eu consegui ter ali um momento muito mais de tranquilidade para que eu pudesse desenvolver isso. E foi assim, gente, de verdade, uma ideia muito boa, que eu recomendo. Como é que eu fiz isso, né? Eu fui adiantando algumas matérias, então, em alguns semestres, às vezes eu puxava uma matéria, aí no próximo eu puxava outra, e ia fazendo isso. Eu peguei o período de pandemia também na minha faculdade. Ela parou basicamente por quase um ano, e a gente meio que conseguiu recuperar um semestre só. Algumas pessoas até se formaram, digamos assim, no tempo certo, mas elas acabaram pegando várias matérias juntas, enfim. Eu optei por seguir exatamente o que eu já tinha planejado, mas por conta desse período de pandemia mesmo, aí eu me formei um semestre a mais. Mas foi basicamente por conta desse semestre também que a gente perdeu, né, durante esse período que não tivemos aula. Então foi basicamente isso que foi realmente a chave, sabe? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direto pra Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon através desse link aqui, você apoia o meu trabalho aqui na internet. Recapitulando aí de forma geral todas as dicas que eu dei pra vocês, em minha opinião também, basicamente pra mim foi muito mais tranquilo o fim da faculdade do que o início. E principalmente por conta das habilidades que a gente desenvolve nesse período. Eu tive bastante dificuldade com ansiedade, com a gestão do tempo, principalmente com a rotina. E no fim, né, essa parte é importante, se a gente desenvolve isso durante a faculdade, no fim a gente tem muito mais habilidade para lidar com isso. Lembrando novamente do e-book que eu desenvolvi, se você quer uma ajuda, né, se você quer que eu pegue na sua mão ali de uma forma figurativa e te mostre o caminho que eu segui, esse e-book com certeza vai te ajudar muito e vai ser um ótimo investimento pra você. Então vou deixar aqui novamente, né, o link tá na descrição desse vídeo, vale a pena, gente, de verdade, porque você vai conseguir ter ali, levar uma graduação de uma forma muito mais saudável, né, muito mais tranquila. E eu consegui realmente, finalmente alcançar isso no fim da faculdade, que no início eu não tinha essa base, eu tive realmente que desenvolver. E por isso, pra mim, é muito melhor o fim do que o início, porque o início a gente lembra mais, né, daquele choque inicial, daquele baque. E lembra da dica de ouro, se você conseguir deixar só TCC pro final, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Mas também não dependa só disso, né? Cada realidade é uma realidade. Geralmente para fazer isso você tem que conseguir adiantar umas matérias ou levar um semestre ou um ano a mais da faculdade, né? Então vai muito da realidade mesmo de cada um, mas é uma dica que eu tenho certeza que é interessante pelo menos cogitar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Tudo isso apoia muito o meu trabalho aqui na internet. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!